E esse tem que ser o jogo daqui em diante. Sandro, a pergunta é sua. Olá, bom dia, Renan. Uma satisfação estar conversando com você, conhecê-lo pessoalmente. Você foi muito certeiro quando fala dessa questão da eficiência do município, né? E uma coisa que uma bandeira aí do Missão, eu vi que é a questão de você diminuir o tamanho dos municípios, que você até mencionou agora. Esse diagnóstico já tinha sido feito pelo ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando, olha, a gente tem municípios demais, aí são várias câmaras, várias prefeituras, é uma máquina administrativa muito grande e não tem recursos suficientes para isso. Eu queria saber como que você pretende viabilizar isso, porque nem sempre é uma discussão fácil de se fazer, porque muitas vezes envolve o bairrismo de alguma comunidade, enfim. Como é que você pretende implementar isso caso seja eleito presidente? De fato, o Paulo Guedes tinha discutido isso no último mandato dele, mas ele nem tentou levar à frente, né? Ele só jogou no ar, vou ter uma reforma administrativa nesses termos. Mas essa é uma discussão que precisa ser trazida e ela precisa partir dos princípios certos. Qual é o princípio certo? É a ideia de que municípios que não se sustentam, eles não têm por que ser municípios. E mais, municípios que não se sustentam e ainda vivem com dinheiro oriundo de outros lugares do Brasil, eles precisam ser fundidos com outros municípios, porque isso é uma irracionalidade econômica. Ela parte da ideia básica de que, em geral, a maior parte dos municípios que foram se emancipando desde a Constituição de 88, se eu não me engano, quase assim, aumentou em 40% o número de municípios emancipados desde a nova Constituição. Eles acontecem porque, em geral, uma família que não era majoritária no município, um grupo político, ele percebe, bom, se eu separar o meu bairro, o lugar onde eu tenho voto, aí eu crio uma cidade e eu mando nessa cidade, eu fico com orçamento. E foi uma jogada muito esperta. E aí esses caras foram emancipando as cidades, as pessoas acreditaram nessa mentira, e hoje você tem um pacto federativo que não funciona. Esse é o diagnóstico. A solução. Precisamos obter maioria para isso? Claramente. Agora, ao mesmo tempo, não apenas as pessoas se beneficiam, mas governadores vão se beneficiar e os próprios munícipes vão se beneficiar. A gente está falando em cortar, por exemplo, coisa de 2.000 prefeitos, seria no mínimo 20.000 vereadores, mais inúmeros secretários inúteis que são apenas apaniguados ali, uma galera amarrada a um prefeito, em geral, inútil. Então, isso tem um impacto orçamentário muito claro. O Centrão vai chiar de um lado? Vai chiar, é da vida chiar. Só que a gente estabelece os critérios, deixa os critérios objetivos, as cidades são fundidas. Não é que vai deixar de existir a escola naquele município, não vai deixar de existir nada. A estrutura administrativa continua existindo. O que vai acontecer, você vai ter vai haver apenas um prefeito para aqueles 4, 5 municípios que se fundem e uma Câmara de Vereadores apenas. Então aquela classe política ela vai ter que se adaptar. Né, os deputados federais que votam nisso, eles vão continuar tendo seus eleitores naquela região. O eleitor não vai deixar de existir, as necessidades de resolver os problemas não vão deixar de existir. O que vai deixar de existir é você ter que, para fazer qualquer coisa, tem que falar com 5, 6 prefeitos diferentes que não tem nenhum dinheiro debaixo do colchão, vamos dizer, arrecadatório dele, porque o município dele, na maior parte das vezes, ele é apenas uma ficção jurídica. E até uma dinâmica viciada, né, essa do Centrão, em que muitas vezes esses prefeitos têm um parceiro, um deputado federal que é parceiro, que manda emenda, faz algum tipo de obra ali no município, não resolve esses problemas e acaba sendo um empecilho pro avanço e desenvolvimento daquela região, né? Exato, e eles não ligam nem um pouco para a melhora da região. O ponto é, quando você vai rodando as regiões mais pobres do Brasil, você percebe que não há uma relação entre classe política e melhora da vida das pessoas. Não há nenhuma obrigação deles nisso, muito pelo contrário, todos os instrumentos que eles têm são instrumentos de autopromoção. Então, por exemplo, o caso do Maranhão é o mais óbvio de todos os que eu visitei no Brasil, porque claramente é o lugar que tem a pior classe política do Brasil de longe. Me falam muito do Amapá, eu vou lá pra ver, mas ali era o seguinte, você pegava um deputado, ele comemorava, ele fazia uma placa gigantesca que ele asfaltava com bloquete, eles chamam de bloquete, que é um paralelepípedozinho, o chão ali de uma rua que estava de terra, muito mal pavimentado, o negócio quebra em um ano, já fica todo esburacado, mas ele faz uma propaganda que ele pegou uma emenda e fez aquele pedaço de rua. E aí as ruas da cidade são inteiras tomadas de placas, cada rua com um deputado lançando aquilo. Aquilo é uma vergonha, aquilo é nojento, é uma obra mal feita, tosca, em muitos casos superfaturada. E aí o que mais tem são as placas anunciando, é uma poluição visual de placa de deputado. Obviamente que isso aí é uma degeneração, isso não é administração política. Então obviamente que essas pessoas se beneficiam daquele estado de coisas. Tá faltando governo federal, tá faltando governo estadual e tá faltando governo municipal. Não tem governança, tem político. Você tem político, mas você não tem governo. E isso precisa acabar. Renan,